Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que após o presidente Lula passar o pano para a situação da Venezuela, os presidentes do Chile e do Uruguai criticaram diretamente a fala do governo brasileiro. No sul do país, o Conselho Nacional de Justiça vai fazer um pente fino nos tribunais que julgam os processos da Lava Jato. E no esporte, uma surpresa. O tenista brasileiro Thiago Weide venceu o atual número 2 do mundo, Daniil Medvedev, em Roland Garros. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 30 de maio de 2023. E eu começo o episódio de hoje contando para você que o presidente Lula se reuniu com praticamente todos os presidentes de países da América do Sul para discutir cooperações e assuntos em comum entre os países. Esse encontro aconteceu na cúpula dos presidentes sul-americanos. E o que era aí para ser um evento positivo para o governo Lula de união, acabou virando um espaço para repercutir a fala que o presidente Lula disse ontem na visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil. Eu contei para você o que Lula disse ontem, mas relembrando aqui para você, o presidente brasileiro disse que a ditadura na Venezuela é, na verdade, uma narrativa que foi criada para prejudicar o país venezuelano. Ou seja, Lula deu aquela passada básica de pano nos direitos humanos que não são respeitados na Venezuela. Além disso, o país de Nicolás Maduro enfrenta índices de desemprego, inflação alta e também problemas com presos políticos. Organismos internacionais indicam que existam pelo menos 300 presos políticos na Venezuela. Isso sem contar a situação dos refugiados. Mas todos esses tópicos foram ignorados ontem durante o discurso de Lula e de Nicolás Maduro. Mas hoje, os presidentes do Chile, que é de esquerda, e do Uruguai, que é de direita, eles não passaram pano e não fingiram que não estavam sabendo de nada. Durante a reunião na cúpula dos presidentes sul-americanos, Gabriel Boric, do Chile, e Lacalle Pou, do Uruguai, que pertencem a ideologias diferentes, como eu falei para você, mas direitos humanos não têm ideologia, eles reagiram de forma negativa à declaração de Lula. O presidente de esquerda do Chile, Boric, disse que o que se passa na Venezuela é uma realidade muito séria e disse que não se pode fazer vista grossa e frisou que os direitos humanos devem ser respeitados independentemente da situação política e chamou essa fala de Lula de discrepante. Isso não pode significar varrer para debaixo do tapete ou fazer vista grossa para questões que, para nós, são questões de princípios e importantes. E na reunião, eu manifestei respeitosamente que tinha uma discrepância com o que o presidente Lula disse ontem, no sentido de que a situação dos direitos humanos na Venezuela é uma construção de narrativa. Não é uma construção de narrativa, é uma realidade, é séria. E eu tive a oportunidade de vê-la nos olhos e na dor de centenas de milhares de venezuelanos que hoje vivem no Chile e que também exige uma posição firme e clara de que os direitos humanos devem ser respeitados sempre e em todos os lugares, independentemente da cor política. Essa declaração, que foi bem forte, chamou muito a atenção, até por Boric ser muito aliado ao presidente Lula, aconteceu após o encontro que foi promovido pelo governo brasileiro junto com os 10 presidentes sul-americanos. Esse encontro aconteceu no Palácio do Itamaraty. Na reunião que foi fechada entre os chefes das nações, o presidente de centro-direita do Uruguai, Lacalle Pou, abriu uma live no momento em que ele estava falando para os outros presidentes e disse ter ficado surpreso com a fala de Lula. Mas ele não falou diretamente o nome do presidente brasileiro, mas foi aquela indireta reta, sabe? Me surpreendi com o que foi dito sobre o que acontece na Venezuela, é uma questão de narrativa. Vocês já sabem o que nós pensamos sobre a Venezuela e o governo da Venezuela.
Antes dessas declarações aí dos presidentes que criticaram o presidente brasileiro, no discurso de abertura da cúpula dos países da América do Sul, o presidente Lula criticou o avanço de extremistas no mundo e disse que os países da região deixaram que as ideologias o dividissem. Lula disse que se as divergências entre os países se impuserem, o custo vai ser alto e por isso ele pediu mais diálogo e integração regional. Lula também defendeu a retomada do organismo Unasul, que hoje está esvaziada e que conta com apenas 7 membros. Críticos desse fórum aí do Unasul dizem que ele se tornou um espaço mais político e ideológico do que destinado a tomar decisões para a região. Mas Lula disse que as críticas devem ser feitas, mas pediu que a União fique acima das divergências ideológicas. Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem, interrompesse o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos. No encontro de hoje, Lula também sugeriu a aplicação de 10 iniciativas, entre elas a criação de uma moeda comum do comércio entre os países da América do Sul. Isso é diferente de uma moeda única, como, por exemplo, a União Europeia, que usa o euro como moeda única. A proposta do presidente Lula não é essa, é uma moeda comum nas transações comerciais. Além disso, Lula também defendeu um intercâmbio de mobilidade para estudantes, pesquisadores e professores da região e sugeriu a criação de um grupo que terá 120 dias para debater assuntos como a integração regional. Enquanto eu gravo este episódio, ainda há uma indecisão no ar se a Câmara dos Deputados vai votar ou não, nas próximas horas, os projetos que são considerados importantes para o governo e que alteram a estrutura dos ministérios do governo Lula. Os parlamentares devem analisar nas próximas horas a medida provisória que reestrutura o governo e também que cria a atual configuração dos ministérios na esplanada. E ainda eles podem votar o projeto de lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas no país. Essas duas propostas que eu contei para você trazem perdas para o governo Lula, principalmente para a articulação política. E por isso há uma movimentação nos bastidores, até os 45 do segundo tempo, para tentar uma mudança nos projetos aí de última hora. Só que a possibilidade disso acontecer mesmo é cada vez mais remota. O fato é que o governo Lula não conseguiu mostrar uma força-tarefa robusta para barrar as alterações que foram feitas pelos parlamentares na semana passada, principalmente na medida provisória que reestrutura a esplanada. Essa MP ela é muito importante porque ela dá cara ao governo Lula, porque cria os atuais ministérios e a organização do governo na esplanada. E se ela perder a validade, ou seja, na quinta-feira, volta a ficar valendo o desenho dos ministérios que foi feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso que é necessária a aprovação dessa medida provisória até amanhã. Mas quando eu digo amanhã, não é uma tarefa tão simples assim, porque essa medida provisória ela precisa ser votada na Câmara e no Senado. E ainda assim o governo tem que torcer para que não tenha alteração, porque senão já era. E essa derrota aí, ela está cada vez mais evidente. A articulação política do governo já contabiliza derrotas na votação dessa medida provisória. Isso porque os parlamentares já aprovaram mudanças no Ministério, retirando o poder, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. O relatório do deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, passou na semana passada por uma comissão na Câmara e tirou o poder dos ministérios de Marina Silva e de Sônia Guajajara. Essa ação ela foi entendida como um recadinho aí dos parlamentares insatisfeitos com a articulação política do governo Lula. E justamente por isso que vai ser difícil de reverter essa situação. Tanto que o governo Lula não foi falar com o relator da medida provisória para tentar mudar essa situação. Perdeu totalmente o timing. Hoje também ficou ainda mais evidente essa situação que já estava rolando nos bastidores, porque o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele jogou a toalha já. Ele admitiu que o governo vai ter que aceitar as mudanças. Ele disse que o texto não é o ideal, mas que mesmo assim o governo vai defender a aprovação. Existe uma construção que é feita com a Câmara, com o Senado,
Quero parabenizar o trabalho dos relatores foi um trabalho árduo. Tem pontos ali que o governo eventualmente não concorda, né? Não concorda, não acho que é o melhor, não acho que é o ideal, mas nós vamos defender o relatório, já defendemos isso na comissão mista, uma aprovação bastante importante, acho que tem pontos muito importantes e acho que tenho certeza absoluta da responsabilidade que o Congresso Nacional tem, né, de concluir essa votação tanto hoje quanto amanhã. No caso aí do projeto de lei do marco temporal para a demarcação das terras indígenas no Brasil, que representa aí um outro ataque dos parlamentares ao Ministério dos Povos Indígenas, o governo tenta segurar essa votação. Na semana passada, a urgência do texto foi aprovada com 324 votos a favor e 131 contrários, uma votação bem expressiva. E se isso for confirmado de fato, essa medida, além de representar uma derrota política para o governo, representa também uma derrota para os povos indígenas, porque essa medida estabelece que só serão demarcadas as terras indígenas que são tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, que foi a data da promulgação da Constituição Federal. Os indígenas ressaltam que existem diversas outras áreas que estão em contestação, mas com o Congresso cheio de parlamentares da bancada ruralista e também representantes de produtores rurais, é muito difícil que alguma mudança ocorra. Fora do Congresso, diversos protestos foram realizados pelos indígenas hoje ao longo do dia. Inclusive, teve até um fechamento de rodovias aqui em São Paulo e também em Santa Catarina. Em São Paulo teve até bomba e flechas para todos os lados. E como a ministra Sônia Guajajara está meio isolada e sem apoio para vetar esse projeto, ela fez um vídeo nas redes sociais explicando para os seguidores por que esse projeto aí do marco temporal não deve ser aprovado na Câmara dos Deputados. O PL inviabiliza todo e qualquer processo de demarcação de terras indígenas e ainda resgata a PEC 215, aquela que transfere a atribuição da demarcação das terras indígenas do Poder Executivo para o Legislativo. O PL ainda flexibiliza o licenciamento ambiental e autoriza a entrada ou acesso de terceiros em territórios de povos isolados. Então, o PL 490 é um grande retrocesso para nós, povos indígenas, e para toda a política ambiental. O problema é que, sem apoio político, a possibilidade que o governo tem nesse momento é tentar adiar a votação ou contar com apoio popular, como, por exemplo, os atores Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo, o famoso Hulk da franquia da Marvel, pediram apoio aos brasileiros nas redes sociais para a campanha contra esse projeto que prevê a aplicação do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Ainda falando de Brasília, hoje, quase 4 meses após o início dos trabalhos no Congresso, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados se reuniu hoje pela primeira vez e abriu 7 processos contra parlamentares. Só para você entender, o Conselho de Ética avalia se os parlamentares cometeram ou não excessos durante os seus atos dentro do Congresso. E os processos que foram abertos hoje, 3 são contra deputados que apoiam o governo Lula e 4 são contra deputados do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses processos vão apurar a quebra de decoro parlamentar e envolvem casos de transfobia, importunação sexual, xingamentos e até cotovelada. Sim, esses atos foram praticados no Congresso Nacional. E os alvos do processo são os deputados do PL, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira e José Medeiros. E também estão na lista a deputada do PT, Juliana Cardoso, o deputado Márcio Gerri, do PCdoB, e a deputada Talíria Petroni, do PSOL. Algumas ações foram abertas em março, como a representação contra o deputado Nicolas Ferreira, que subiu à tribuna da Câmara dos Deputados de peruca no Dia Internacional da Mulher e fez declarações consideradas transfóbicas e machistas.
Outras ações são da semana passada, como a ação que foi movida pelo PP contra a deputada Juliana Cardoso do PT, que durante a votação de urgência do processo que dificulta as demarcações de terras indígenas, chamou de assassinos parlamentares que votaram de forma favorável. Durante a decisão do Conselho hoje, o deputado Chico Alencar do PSOL sugeriu que houve uma manipulação para agilizar os processos que envolvem os deputados que apoiam o governo Lula. É uma incongruência temporal tremenda. Por exemplo, aquela em desfavor do deputado Nicolas Ferreira, né, foi protocolada ou protocolizada, como dizia o querido, saudoso Dr. Mozart, há 76 dias. Já a deputada contra, em desfavor da deputada Talíria e deputada Juliana, em 6 dias. Então tem uma agilidade impressionante para algumas e tem uma lentidão igualmente impressionante para outros casos. Em resposta ao deputado, o presidente do Conselho, deputado Lerlo Mato Júnior, do União Brasil, negou aí essa manobra. Porque é um critério da mesa diretora, o que nos cabe é colocar em pauta, cumprindo a numeração que chega no Conselho, e a gente estipulou, né, um prazo de um dia, chegando um dia anterior, e alguns deputados, inclusive o deputado Jorge Sola, me ligou, né, questionando o porquê de ter inserido na pauta outras representações, e eu aleguei a ele que falou: deputado Sola, até um dia antes, chegando as representações, a gente pode incluir na pauta as representações. Pelas regras do Conselho de Ética, a partir do momento que os processos são iniciados, eles podem ser arquivados ou podem resultar em advertência e até mesmo a perda de mandato. Para alguns integrantes do Conselho, as decisões sobre esses primeiros processos podem frear o clima de baixaria que foi visto nesses primeiros meses, com um alto grau de polarização entre os deputados. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso da energia produzida através do sol. A potência instalada desde fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país ano após ano. E esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz elétrica nacional. Dessa forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. E o Banco BV, que é um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece um financiamento para a instalação de painéis solares para sua casa e para sua empresa, sujeitos à análise. Saiba como e tire as suas dúvidas acessando o site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, vou atualizar você agora sobre aquela treta que está acontecendo lá em Curitiba por causa da Operação Lava Jato. Provavelmente você deve se lembrar que na semana passada, o juiz que analisa os processos da operação, Eduardo Apio, foi afastado do cargo por causa de um suposto trote que ele teria cometido ao ligar para um filho de um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E para resolver essa confusão aí, que está bem polarizada, hoje o ministro Luiz Felipe Salomão, que é corregedor do Conselho Nacional de Justiça, determinou a realização de uma auditoria na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, onde tramitam os processos da Lava Jato e que o juiz afastado Eduardo Apio atua. O ministro também determinou uma auditoria nos gabinetes dos desembargadores que são integrantes da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4.
Isso aconteceu porque na sexta-feira, o juiz afastado da 13ª Vara, Eduardo Apio, pediu ao CNJ a auditoria da jurisdição, porque ele foi afastado cautelarmente do cargo pelo TRF4 no dia 22 de maio, após uma denúncia do desembargador Marcelo Malucelli. E entre os gabinetes que vão ser auditados está justamente o gabinete do desembargador Marcelo Malucelli, que se afastou dos processos da Lava Jato em segunda instância após se declarar suspeito. O filho dele, o advogado João Malucelli, que supostamente recebeu aí o telefonema do juiz Eduardo Apio, é sócio do senador Sérgio Moro e também da deputada federal Rosângela Moro, e é namorado de uma das filhas de Sérgio Moro. Na auditoria, que foi chamada de correição extraordinária, também vão ser solicitados documentos da Vara da Lava Jato e também da 8ª turma do TRF4 e também o depoimento de todos os envolvidos no caso. De acordo com o ministro Salomão, essa decisão da auditoria nos órgãos foi tomada, entre outros motivos, por causa da existência de diversas reclamações disciplinares dos juízes e dos desembargadores da 13ª Vara em Curitiba e do TRF4 no Rio Grande do Sul. Na economia, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,24% aos 108.967 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,60%, cotado a R$ 5,042. Já o euro encerrou o dia com uma alta de 0,764%, cotado a R$ 5,410. No noticiário internacional, uma notícia bem curiosa. A revista Forbes divulgou o tradicional ranking dos bilionários da revista. E tem uma novidade. O bilionário mais jovem do mundo é um italiano de 19 anos que herdou uma fortuna atualmente estimada em 3,8 bilhões de dólares. E esse jovem se chama Clemente Del Vecchio. Ele é o mais novo dos 6 filhos de Leonardo Del Vecchio, que era um magnata fundador da Luxottica, que é a maior marca de óculos do mundo. Ele morreu ano passado aos 87 anos. Essa empresa, ela é responsável pela fabricação de óculos de grifes famosos como Ray-Ban, Oakley, Giorgio Armani, Prada, Vogue, Dolce & Gabbana, entre outros. E com a morte do pai, Clemente Del Vecchio herdou uma participação de 12,5% da empresa, que concentra a posse das ações de todas essas empresas. O patrimônio de Clemente Del Vecchio vem dessas participações, ou seja, herdeiro, né? A herança de Leonardo Del Vecchio foi dividida ainda com os outros 5 filhos dele, também com a esposa e outros executivos que trabalharam com o magnata ao longo da vida. E no esporte, o tenista paranaense Thiago Aide surpreendeu todo mundo ao vencer Daniil Medvedev, que é o atual número 2 do tênis, em um duelo que foi muito emocionante e disputado até o fim, sabe aonde? No torneio de Roland Garros. Em um jogo de 4 horas e 15 minutos, o brasileiro, que ocupa a posição 172 do ranking, venceu o russo por 3-2. E esse é apenas o segundo jogo dele de Grand Slam na carreira. O brasileiro foi considerado uma promessa do tênis pelo desempenho nos torneios juvenis. Em 2018, ele foi campeão do US Open Juvenil e se tornou apenas o segundo brasileiro a vencer o torneio. Em 2019, ele venceu pela primeira vez em Challenger e entrou na lista dos 300 melhores do mundo. Em 2020, ele foi campeão do Chile Open ao vencer o norueguês Casper Ruud, o que alçou para a posição 106 do ranking, que é a melhor posição dele até agora. Depois da pandemia da Covid-19, o brasileiro não conseguiu voltar ao alto nível que ele apresentava antes da paralisação, mas hoje ele conseguiu reverter esse pessimismo.
Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. A montagem e a sonorização são da Débora Gonçalves, a Debs. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. E no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail, juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.